Para a educação popular não há fronteiras, não há distância e nem qualquer realidade de exclusão. É gratificante, não tem assim dinheiro, não tem nada que pague esse momento. Ver eles lendo, eles escrevendo. Eles querem exercer o voto, eles querem ler a Bíblia, acreditando que a melhoria deles é muito ampla diante do conhecimento. No coração de educadoras e educadores populares, pulsa a utopia da superação das injustiças e de todo julgo opressor que fomenta através do analfabetismo e da ignorância. A sujeição das classes mais carentes e marginalizadas de nosso Brasil. Como é gratificante eles lerem, eles juntarem sílabas e fazer parte do processo de transformação, de libertação, devido às barreiras que foram estabelecidas na vida deles. Há mais de 60 anos, o MEB desenvolveu programas de alfabetização e promoção humana integral nas regiões mais desfavorecidas do país. Mas ainda são mais de 11 milhões de jovens e adultos em situação de analfabetismo pleno no Brasil. A falta de acesso à educação é causa grave de exclusão social. A questão da alfabetização de jovens, adultas, idosas, é uma questão que na nossa sociedade ficou em último lugar, porque é uma população praticamente excluída. Hoje, o analfabeto é excluído. Ele não convive com o resto da sociedade. A gente vê que tem um programa de governo que não corresponde, de fato, à realidade da vida dessas pessoas. O estado do Piauí enfrentou em 2022 o problema do analfabetismo, lançando o PROAJA, Programa de Alfabetização de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas, que envolve várias entidades da sociedade civil. Mesmo nesse período dramático da pandemia Covid-19, o MEB entrou nessa parceria, atuando em 17 municípios, desde Valença a Parnaíba. Educadores e educadoras do MEB trabalharam com mais de 300 grupos e, ao longo de 6 meses, o acompanharam na aprendizagem da leitura e da escrita. Esse processo ele requer um planejamento, um monitoramento das ações e um processo avaliativo. Daí surgiu a ideia da criação de um aplicativo. Por meio desse aplicativo, chega para a gente um relatório contendo todas as informações sobre a participação, ou seja, a frequência dos educandos e das educandas e quais foram os objetivos que esses educandos e educandas alcançaram ou não alcançaram. E esses dados são imprescindíveis para que a equipe pedagógica faça toda uma revisão do seu planejamento e toda uma revisão sobre como as informações estão chegando para os nossos educadores, para que o educador também pudesse rever o seu planejamento, a sua didática. Os meses de janeiro e fevereiro de 2022 foram um tempo da busca ativa de casa em casa, formando turmas e organizando salas em escolas e igrejas, em centros comunitários e casas particulares, com distribuição de material didático a cada educando. Mais de 500 educadores, juntamente com coordenadores e supervisores locais, participaram dos encontros de formação, inicialmente à distância e posteriormente de forma presencial. A inovação com tecnologias digitais, a superação dos efeitos da pandemia, o aprimoramento do diálogo na diversidade, a busca ativa dos educandos, a superação, o planejamento com o poder público foram desafios diários, enfrentados com coragem e persistência por todos. Esse programa nos deixa muito felizes. Nós podemos trazer um resultado satisfatório de mais de 60% alcançaram o índice de alfabetização esperado e projetado pelo programa. Então, o MEB não apenas objetiva alfabetizar, mas nesse processo de alfabetização caminha junto também
todo um processo de formação de educadores populares locais das comunidades onde acontece o programa. E essa formação possibilita que eles continuem atuando como lideranças locais em outros programas. O percurso não foi fácil, mas a maioria permaneceu até o fim, confiando no êxito de um sonho de muitos anos. Escrever a primeira carta de agradecimento àquela educadora que lhe ensinou a aprender a ler, ir ao banco e ao posto de saúde e poder assinar, ir ao mercado e confrontar os preços, se exaltar lendo as faixas e cartazes das eleições políticas e voltar para casa satisfeitos, porque o mundo lá fora agora havia se transformado em um espaço amigável. Em uma das turmas que eu coordeno, tem um senhor que antes ele pegava o ônibus pelo formato do ônibus, pela cor do ônibus. Nos dias atuais ele já consegue identificar a numeração do ônibus, as primeiras letras, o nome do ônibus. Então isso já é um grande começo, é uma história de superação. Tem um sonho também de um dia crescer na vida, de ter alguma coisa, de conseguir alguma coisa à custa do estudo. Eu não tive a oportunidade de estudar na época porque minha mãe era pobre, só foi criado por mãe, não foi criado por pai, não tive a oportunidade de estudar. E aí hoje eu estou procurando a escola que está tendo hoje, essa aula, né, que é muito importante para a gente. É muito importante porque eu trabalho com sindicato, eu ajudo meus amigos lá no sindicato deles, que é o sindicato dos pescadores, que chama Colônia 17. E eu queria me ajudar meus amigos, porque a pessoa que sabe ler, ele tem que ter uma formação de passar para os amigos, né? Então eu vejo uma iniciativa do governo muito importante para que essas pessoas possam ter cidadania e uma vida digna, para que eles possam avançar mais na questão do estudo e também, quem sabe, uma colocação futuramente no mercado de trabalho, ou no sentido informal ou formal. Muitas pessoas ainda aguardam por programas educacionais melhores, não somente do Piauí e os estados do Nordeste, mas em todo o Brasil, especialmente nos aglomerados das periferias das grandes cidades. Na educação reside a esperança de um mundo melhor. A educação é libertação e caminho de transformação rumo a uma sociedade justa e solidária. Vai ajudar muitas pessoas justamente a conhecer as coisas, porque não representa nada para o mundo. Porque nós só somos gente quando nós temos documento. Aí que nós passamos a ser gente para ser reconhecido pelo Brasil. A gente não trabalha só as disciplinas específicas, mas também através das rodas de conversas, né? Elas vão ficando com aquilo mais enraizado na cabeça e com aquela ideia já concretizada do que é ser um cidadão numa cidade que é cheia de mazelas, que é cheia de leis, cheia de regras até para sair de dentro de casa. Quando você alfabetiza, você traz conhecimento, você transforma eles em pessoas e seres humanos críticos que vão atrás de melhorias tanto na política, quanto na justiça, quanto em vários âmbitos que a gente possa encontrá-lo. E a partir do momento que você vai atrás, você conhece um mundo novo, um leque de oportunidades, tanto para a sobrevivência, como para o desenvolvimento tanto da comunidade como pessoal. A educação é libertadora. Ela é um processo contínuo de ensino do abrir as mentes para observar a realidade, ver, do despertar do discernimento crítico sobre os mecanismos que acorrentam histórias, julgar, e do impulsionar ações que promovem a igualdade dos direitos e devolvem a dignidade aos mais pobres. Nós estamos aqui resgatando uma conquista que foi negada ao longo, historicamente, às populações do campo, às comunidades rurais, às comunidades quilombolas, às comunidades ribeirinhas, resgatando seus valores, como a cultura, a produção, o meio ambiente em que estão inseridos. Nós agora estamos aqui inserindo os sujeitos num processo de formação e de alfabetização com base na sua realidade. Estar junto, lutar pelas mesmas causas, comungar dos desafios comuns a todos e todas e partilhar das mesmas esperanças daqueles que caminham unidos por crerem que o amor suplanta os muros do egoísmo e semeia novos sonhos que ampliam novos horizontes. Que aqui a gente está transformando sonhos, quebrando barreiras,
quebrando paradigmas que existia dentro da visão deles do homem do campo, né, do agricultor, da quebradeira de coco, da lavadeira de roupa, trazendo realmente eles para ser a peça fundamental dentro desse processo. Eles são os protagonistas. A educação popular assim é conhecida por causa da escolha que ela faz. Ela escolhe os mais pobres, as comunidades mais carentes e renegadas, para colocá-los como protagonistas capazes de reescrever a história de suas vidas. Porque é muito triste uma pessoa não ter o conhecimento da leitura e da escrita, né? E muitas das vezes certas pessoas até enganam a eles, né? E pelo menos ele tendo o conhecimento da leitura e da escrita, com certeza eles não vão ser mais enganados. O MEB é pioneiro, posso dizer que tem mestrado e doutorado em formação, não só para as letras, para ler e para escrever, mas sobretudo formação em cidadania e também a formação para a vida comunitária. Estou muito satisfeito com a presença do MEB aqui na direção, mas também dos professores e professoras da coordenação. Um trabalho maravilhoso, promissor e que a gente espera produzir muitos frutos, agora e no amanhã. O MEB existe por causa da educação popular, pois alfabetizar pessoas em estado de vulnerabilidade social faz parte da própria razão e existência do movimento de educação de base. Assim, manifestamos nossos agradecimentos a todos e todas que colaboraram para que o MEB Proaja cumprisse sua missão de alfabetizar. Um obrigado a cada educando e uma mensagem carinhosa aos educadores e educadoras mebianos. Vocês agora têm uma identidade, educadores populares que estão nas comunidades com muitas possibilidades de tornar realidade o sonho de um país mais livre, mais justo, mais fraterno e solidário. Somos todos nordestinos, alagoanos, sergipanos e baianos, piauienses, maranhenses, pernambucanos, potiguares, cearenses. Tem também o norte de Minas, pra completar, tem também a Paraíba. Todos nós queremos água, todos nós queremos vida, mas não cai em nossa rede esse negócio de brincar com a nossa sede. O cabra chega, faz açude e faz barragem, fica rico.